Nós começamos semana passada a estudar expositivamente, como temos feito, o Evangelho de Mateus no capítulo 24. Todos nós sabemos que os capítulos 24 e 25 de Mateus, esses dois capítulos são chamados de sermão escatológico de Jesus. O que significa o termo escatológico? O termo escatológico vem de uma palavra grega, não é? Que significa extremo, que significa fim. Então esse sermão de Jesus, ele fala exatamente disso, desses momentos finais da história da humanidade. É o chamado sermão dos tempos do fim. E tudo começa lá no capítulo 23, quando Jesus está saindo do templo de Jerusalém para não voltar para lá, ele está encerrando o seu ministério público, e ele faz um lamento sobre Jerusalém. Ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não quiseste. Eis que virá tempo que sua casa ficará deserta. Quando Jesus disse isso aguçou ainda mais a curiosidade dos discípulos, porque os discípulos, na verdade, estavam maravilhados com a beleza do templo de Jerusalém. Eles eram galileus, e eles iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, participar das festas de Israel. Todo judeu tinha a obrigação de estar em Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, para participar de 3 festas. E eles não tinham muita familiaridade com o templo. Quando eles olham o templo, aquela construção magnífica, majestosa, eles, admirados, falam para Jesus: olha que construção, mestre, que coisa maravilhosa, que pedras, que ornamentos. E Jesus diz: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo isso vai ser destruído. Jesus estava, na verdade, falando de um momento histórico na vida de Israel, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Nós estamos aqui no ano 33 depois de Cristo. Ou seja, ainda haveria 37 anos até que essa profecia fosse cumprida. As profecias de Deus, elas não obedecem o nosso cronograma. Deus não vai cumprir as profecias dentro do prazo que eu estabeleço. O que eu preciso entender é que sim, todas as profecias da palavra de Deus se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Independente se está demorando ou não, porque de vez em quando nós escutamos isso. Algumas pessoas dizem: mas e esse negócio aí de Jesus voltar, de fim do mundo? Como que é isso? Porque até hoje nada aconteceu, tudo permanece da mesma maneira. Então nós temos que entender que não é no nosso tempo. Então 37 anos depois de Jesus ter proferido essa profecia, é que ela se cumpriu. Então aqui Jesus, ele está falando, nesse sermão, ele está falando de eventos que se cumpriram naqueles tempos, dentro desse período de 37 anos, que antecedeu a destruição do templo de Jerusalém, e ele está falando de eventos futuros, coisas que ainda iriam acontecer. Dentre essas coisas, muito do que nós estamos vivenciando hoje já é cumprimento de profecia. E há ainda muitas outras coisas que vão acontecer. Então, o sermão escatológico de Jesus, nesses 2 capítulos, eles não obedecem uma ordem cronológica. Eles vão mesclando, Jesus vai mesclando o sermão, falando de eventos daqueles tempos, de eventos futuros, daqueles tempos e futuros. E aqui, especificamente, nos versículos 9 a 14, Jesus não está falando especificamente da destruição de Jerusalém. Ele já está falando de algo para o futuro, algo que iria acontecer. E realmente, muito do que Jesus Cristo disse aqui se cumpriu.
E muito do que ele disse aqui está se cumprindo. É assim que nós temos que entender o sermão escatológico de Jesus. E ele vai falar aqui, eu quero que você acompanhe comigo agora, grupos de versículos desse texto, que nos ajudarão a entender o que Jesus Cristo quis dizer. E no final, assim como sempre fazemos, nós vamos extrair algumas lições para o nosso dia a dia. Mas Jesus fala especificamente aqui de algo muito sério que aconteceria com a igreja dele, com o povo dele. Preste atenção, versículos 9 e 10, por favor. Mateus 24, 9 e 10 diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos amados, sabe por que eu amo a palavra de Deus? Sabe por que eu amo ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Porque a Bíblia, ela nos prepara para os momentos bons, mas também nos prepara para os momentos ruins. A palavra de Deus não tem como objetivo nos enganar. Uma coisa muito interessante é que quando nós lemos alguns textos da palavra de Deus, nós tomamos conhecimento do que realmente é, ou de como deve ser o estilo de vida daqueles que seguem a Jesus. Quando Jesus Cristo nos chama para segui-lo, Ele não nos chama nos apresentando um pacote repleto de benefícios para nos atrair. É interessante isso. A mensagem de Jesus, ela não te atrai por aquilo que é bom. Jesus não quer que você venha após Ele confiando num número infindado de benefícios que Ele vai te dar. Pelo contrário, Jesus está dizendo o seguinte para nós, e nós vamos ver isso por reiteradas vezes, quando estudamos o sermão escatológico. Jesus está dizendo o seguinte: você quer ficar comigo? Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo de verdade? Você quer caminhar comigo para o céu? Você quer vir após mim? Então, se prepare, porque você vai enfrentar muitas dificuldades. Você vai passar por muitos problemas. Isso por si só já espanta muita gente, porque muitas pessoas querem os benefícios da religião, mas não querem as implicações. E o discipulado é isso. O discipulado nos promete coisas não para esse mundo, nos promete coisas para o mundo vindouro. Para esse mundo, o discipulado nos mostra que todos os dias eu tenho que carregar a minha cruz. E carregar a cruz não é fácil. Carregar a cruz dói, é difícil, é incômodo. Caminhar com Jesus é uma coisa difícil, é muito complicado. E aqui esse versículo, ele está dizendo, eu tenho uma notícia para vocês. Os discípulos acabaram de perguntar para ele: mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? O Senhor fez um lamento sobre Jerusalém, nós ouvimos o Senhor dizer que a nossa casa ficará deserta, agora o Senhor está dizendo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando é que essas coisas vão acontecer? Aí Jesus vai dizer assim: mas eu tenho algo mais para falar para vocês, eu nem comecei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não só isso vai acontecer, mas vocês serão entregues para serem atormentados. Observe que Jesus parece que ele só vai dificultando as coisas. Ele só vai tornando as coisas mais difíceis. Ele está dizendo aqui, eu falei para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada, vocês já estão assustados? Então deixa eu complicar ainda mais. Vocês serão entregues para serem atormentados. Vocês serão mortos. Os inimigos da fé cristã vão matar vocês. Tem mais, não é só isso não. Deixa eu dizer para vocês, vocês vão ser odiados.
por todas as nações, por causa do meu nome. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender como cristãos, é que para ser cristão tem que ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar a situação. Irmãos, eu me lembro de uma situação aqui nessa igreja, vivenciada por um irmão querido que esteve aqui na igreja, numa quarta-feira. Nós estávamos estudando o livro de Josué. E esse irmão querido estava aqui, e eu não sei, sinceramente, qual era a abordagem daquele dia, mas eu falei exatamente isso naquela noite de quarta-feira. Eu disse, olha, ser cristão não é fácil, ser cristão é algo complexo, ser cristão não é ter garantias da parte de Deus, que tudo aquilo que almejamos vai se cumprir. Pelo contrário, ser cristão é assumir os riscos, é comprar briga com Satanás. Ser cristão é sofrer, é passar por privações, é passar por dificuldades. Ser cristão é ter oposição do mundo. E eu fui falando uma série de coisas para esse irmão, para a igreja, e esse irmão automaticamente foi pegando tudo aquilo, não é? E é interessante, irmãos, que ele estava no culto e foi embora para casa. E no outro dia, porque eu havia dito uma coisa naquela noite, não sei porquê, mas curiosamente naquela noite eu havia dito o seguinte: escute, você pode estar aqui agora cultuando a Deus e um ladrão estar entrando lá na sua casa, roubando tudo que você tem. E o pior, Deus vai deixar. Porque aqui nesse mundo é isso que nós vamos enfrentar. Não se engane, não pense que tudo vai dar certo para você, porque não vai. Eu fui falando algumas coisas e tudo bem. Quando ele chegou quinta-feira para trabalhar, o ladrão de fato tinha entrado na empresa dele e ele teve um prejuízo de R$25 mil. Agora, o que você acha que esse irmão fez? Ele abandonou a fé. Eu fui decepcionado, eu achei que era uma coisa, na verdade. Não, ele continuou firme conosco na igreja, e ele vem à igreja, porque ele não foi enganado pela palavra de Deus, ele não foi colocado diante de algo surreal. E Jesus está mostrando isso exatamente aqui. Ele está dizendo, vocês querem caminhar comigo? Então se preparem. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos, e o pior, ele não para por aí. Observe que os versículos 9 e 10 é uma notícia ruim atrás da outra. E ele vai dizer no versículo 10, nesse tempo, ou seja, nesses tempos de perseguição, de oposição, muitos serão escandalizados e trairão vocês. Muitos parentes de vocês vão entregar vocês para as autoridades. Irmãos, é impressionante como que isso tem se cumprido. Como que isso é algo que já se cumpre cabalmente e se cumpriu ao longo da história. A irmã Roberta está lendo um livro chamado O Livro dos Mártires, não é? E esse livro conta exatamente a história de homens e mulheres que sofreram na pele perseguições severas em cumprimento ao que Jesus Cristo disse. E hoje existe no mundo, só para vocês terem uma ideia, hoje, século 21, nós estamos falando de século 21, existe no mundo mais de 340 milhões de cristãos perseguidos. 340 milhões. Até o ano passado, a Coreia do Norte era a número 1 do ranking. Agora a Coreia do Norte foi ultrapassada pelo Afeganistão, como o país que mais persegue cristãos no mundo. Tem um vídeo aqui, que eu gostaria que vocês vissem. Vamos ver se dá para rodar o vídeo. Queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui, da missão Portas Abertas. Queria que vocês... Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo.
Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Amém. Esses dados são de 2021. Agora, em 2022, o Afeganistão assumiu a liderança do ranking de país que mais persegue cristãos. Então, quando nós falamos de perseguição, nós não temos como medir a gravidade disso, porque nós não temos ou não passamos por essa situação ainda. Mas observe que há verdadeiramente, um cumprimento profético em curso hoje no mundo. Porque Jesus Cristo disse isso. Porque isso é a perseguição. Entregar-vos-ão para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu já falei para vocês que na Coreia do Norte existem agentes políticos infiltrados entre a população. Eles aprendem a falar como cristãos,
eles se passam por cristãos, eles fingem ser cristãos, e quando eles descobrem uma célula, quando eles descobrem um grupo pequeno, porque é assim que a igreja sobrevive nesses países, a irmã Roberta falou isso aqui quarta-feira, da importância dos grupos pequenos para a manutenção da fé da igreja, porque uma coisa é você perseguir uma igreja reunida num local. Outra coisa é você perseguir uma igreja que se reúne em vários locais. Essa é a importância dos pequenos grupos na igreja. Entende? Então, queridos irmãos, lá na Coreia do Norte, muitos desses agentes políticos se passam por cristãos para descobri-los e denunciá-los para o governo. É assim que acontece nos países onde os cristãos são perseguidos. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos diante do cumprimento da profecia de Jesus. Um escritor cristão, um dos pais apostólicos, chamado Eusébio, ele escreveu o seguinte, nós estamos falando aqui do 2º século do cristianismo. Ele escreveu o seguinte, no seu livro História Eclesiástica. Ele registrou o seguinte: a grandeza da tribulação nessa região e a fúria dos pagãos entre os santos e os sofrimentos das testemunhas abençoadas não podemos relatar com exatidão, nem mesmo poderiam ser registrados, pois com todas as suas forças o adversário, Satanás, caiu sobre nós, dando-nos uma amostra de sua atividade desmedida na sua vinda futura. Ele se esforçou de todas as maneiras para praticar e usar seus servos contra os servos de Deus, não apenas nos expulsando de casa, banhos ou mercados, mas proibindo qualquer um de nós de ser visto em qualquer lugar que seja. Mas a graça de Deus conduziu o conflito contra ele e libertou os fracos e os colocou como pilares firmes, capazes, por paciência, de suportar toda a ira do maligno. E se uniram a ele, sofrendo todo tipo de vergonha e ferimentos. E considerando os seus grandes sofrimentos como pouco, agarraram-se a Cristo, manifestando verdadeiramente que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que nos será revelada depois. Antes de tudo, eles suportaram nobremente os ferimentos que lhes foram infligidos pela multidão, clamores e golpes e arrastões, roubos e apedrejamentos e prisões, e todas as coisas que uma multidão enfurecida se deleita em infligir a inimigos e adversários. Então, sendo levados ao fórum pelo Chiliarch, comandante da guarnição, e pelas autoridades da cidade, foram examinados na presença de toda a multidão, e tendo confessado, foram presos até a chegada do governador. Ele está relatando como os cristãos eram tratados. E muitos desses cristãos hoje sofrem a mesma coisa. Irmãos, é interessante que o versículo 10 diz algo muito sério. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Muitos, por medo da perseguição, por medo de serem capturados, por medo de serem presos, começaram a denunciar os seus parentes sob ameaça. Começaram a trair os próprios parentes, porque não pensem os irmãos que todos os cristãos se mantiveram firmes na perseguição. Muitos deles abandonaram a fé. Muitos deles se debandaram para o lado do inimigo e começaram a denunciar um por um onde estavam os cristãos reunidos para que eles pudessem ser capturados. Isso aconteceu naqueles tempos, isso continua acontecendo hoje, e isso ainda vai acontecer. Então, nós precisamos, irmãos, entender que muitas pessoas se apostataram da fé, e muitas vão se apostatar. Pastor, o que é isso? Se apostatar da fé, se afastar da fé, se afastar do Senhor Jesus. Apostasia é algo profetizado na Bíblia. Quer ver 2 Tessalonicenses 2:3? O que nos diz?
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A carta aos Hebreus, só para vocês terem uma ideia, ela foi escrita para tratar justamente a questão da apostasia, porque muitos judeus estavam abandonando o cristianismo e voltando para as práticas do judaísmo, não é? João vai escrever no livro do Apocalipse algo sobre a apostasia. Ele vai escrever o seguinte, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apostasia é uma coisa que já está acontecendo, porque hoje nós estamos percebendo muitas pessoas se afastando da fé. E uma coisa que eu quero que vocês observem, aqui é uma coisa, é claro que eu não vou totalizar, mas a maioria das pessoas que se afastam do evangelho se voltam contra nós depois. Começam a falar mal do pastor, começam a falar mal da igreja, começam a falar mal da fé cristã. Eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome, é claro que não, impressionante no que tange ao conhecimento da palavra, à pregação, ao envolvimento com o reino de Deus. Era um cristão acima da média, uma pessoa extraordinária que o Senhor, ou pelo menos dentro daquele momento que ele esteve caminhando ali, de acordo com os ditames da palavra, ele pôde ser muito útil para a igreja. Mas algo aconteceu com essa pessoa. Ela começou a dar ouvidos a ensinamentos contraditórios, o coração dela foi sendo dominado por essas novas crenças, ela se afastou do evangelho e hoje ela é uma inimiga ferrenha do cristianismo. Ela se voltou totalmente contra nós. Nesse momento, ela se encontra afastada de Deus. Pode ser que ela volte? Pode ser que ela volte. Mas nesse momento, ela não só está longe de Jesus, como se voltou contra ele e como se voltou contra a igreja. E é assim que acontece com a maioria das pessoas que se afastam do evangelho. Elas se voltam contra nós. Elas se voltam contra a igreja. Elas começam a arranjar um sem número de desculpas para justificar o seu abandono da fé. Então começa a questionar a integridade do pastor, começam a questionar a própria igreja, começa a questionar as intenções dos membros da igreja, e é isso que tende a piorar. E essas pessoas que se afastam do evangelho, que se afastam de nós, elas não vão pensar duas vezes em nos denunciar se for necessário. Um historiador chamado Tácito, que não era cristão, era um historiador romano, ele escreveu algo interessante num livro chamado Anais 1, capítulo 15. Ele disse o seguinte: a princípio, diversos foram aprisionados, falando dos cristãos, os quais confessaram e então, por sua delação, isto é, com a ajuda desses, foram descobertos outros. Uma grande multidão de outros foi acusada e executada. Essa será a grande realidade por ocasião da vinda do anticristo. Por isso nós precisamos, irmãos, nos preparar. E esse momento se torna um momento propício para o surgimento de uma categoria. É o que nos diz o versículo 11. Veja só, observe como que uma coisa vai chamando a outra. Versículo 11 diz assim: e surgirão, por conta da apostasia que vai ocorrer em decorrência da perseguição, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No meio desse povo que vai se afastando do evangelho, surgirão falsos profetas para alimentar as convicções deles. Haverá o crescimento de um falso profetismo, de uma falsa pregação. A mentira vai dominando o coração das pessoas
através de pregadores que se dizem profetas de Deus, mas que na verdade serão usados pelo diabo para quê? Qual o objetivo do falso profetismo nos tempos do fim? Enfraquecer a fé da igreja. Porque quanto mais fraca for a fé do cristão, menos resistência ele oferecerá na perseguição. Um cristão fraco não resiste à perseguição. Então o que é que o falsos profetas usados pelo diabo vão fazer? Eles vão pregar falsas mensagens, vão pregar um evangelho duvidoso, vão pregar coisas que visem alimentar as convicções daqueles. Se você observar bem, hoje, por exemplo, nós estamos tendo de lidar com uma nova categoria de pessoas que se dizem cristãs, que são os chamados desigrejados. Aqui eu não quero julgar ninguém, muitos são pessoas que nós amamos, eu não quero julgar. E eu quero crer que muitos deles vão retornar para a comunidade do Senhor Jesus. Mas hoje nós temos esse grupo, e o que é que alimenta esse grupo? São os falsos profetas das redes sociais. Muitos deles estão no YouTube, muitos deles estão no TikTok, muitos deles estão em várias plataformas, dizendo realmente isso. Dizendo que não há necessidade de se congregar, que não há necessidade de você estar unido a um irmão na igreja, que você pode servir a Deus na sua casa, que você não precisa desse negócio de igreja para você sobreviver diante de Deus, que igreja é coisa do passado, que igreja sou eu, igreja é você. E eles vão tendo discursos e mais discursos que vão iludindo as pessoas e vão alimentando nelas essa convicção, mantendo-as fora do propósito de Deus. Então isso já está acontecendo. E Paulo disse isso lá na segunda carta dele a Timóteo. Ele disse assim: virá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Ele usa essa palavra, tem traduções que diz, tendo comichão nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres, segundo os seus próprios entendimentos, e não darão mais ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, para cada grupo de cristãos que se afasta do Senhor, que se afasta de Jesus, que se afasta da igreja, que se afasta da fé, existe um grupo de pregadores que os mantém exatamente assim. Um grupo de pregadores que os iludem, que os enganam, dizendo para eles que eles estão certos, de que isso é a vontade de Deus, e esse movimento só vai crescendo. Por quê? O objetivo de Satanás é enfraquecer a igreja. Porque nós, irmãos, povo de Deus, igreja de Jesus, somos, na verdade, pedras no sapato do diabo. Satanás não transformou esse mundo ainda num inferno por nossa causa. Porque Deus tem um povo nesse mundo. E Ele nos odeia. E Ele virá com tudo contra nós, para nos destruir, para calar a nossa boca, para fazer com que nós preguemos. Ele não importa que preguemos. Satanás não importa que nós preguemos, desde que não preguemos a verdade. É por isso que ele vai aumentando o número, o rol dos falsos profetas, que vão pregando para as pessoas mensagens açucaradas, adocicadas, mensagens que fazem as pessoas se sentirem enlevadas. Quando a perseguição chega, esse povo não aguenta, esse povo desiste. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu quero que vocês entendam a minha palavra. Você pode encontrar, mas é muito difícil você encontrar um falso cristão em países onde a igreja é perseguida. Em países onde a igreja é perseguida, o cristianismo é mais puro, mais verdadeiro, porque eles não esperam absolutamente nada desse mundo. Tanto é que esses falsos profetas dificilmente vão para esses países. Porque ninguém resiste à perseguição tendo mentira no coração. Não se resiste a uma perseguição com fábulas,
com contos da carochinha, com mensagens motivacionais. Ninguém aguenta ser capturado, levado para uma prisão escura, ter as suas unhas arrancadas num alicate. Ninguém aguenta ter alfinetes colocados debaixo da unha nos dedos, para que as pessoas neguem a fé. Ninguém aguenta ver um parente sendo flagelado na sua frente, se você não está com o coração cheio da verdadeira palavra de Deus. Então, nesses países onde há perseguição, dificilmente, eu repito, você pode até encontrar, mas dificilmente você encontra um falso cristão. Eu fico imaginando, irmãos, se vocês me permitem, como deve ser um culto de uma igreja perseguida. Como deve ser o louvor de uma igreja perseguida. Como deve ser a vida de um cristão que vai para o culto e não sabe se volta para casa. Dá para imaginar o que é isso? Por que vocês acham que a igreja cristã venceu o império mais poderoso do mundo, que foi o Império Romano? O Império Romano, o império mais poderoso do mundo, por 3 séculos, tentou acabar com o cristianismo e foi derrotado. Sabe por quê? Porque eles não estavam lidando com uma religião qualquer. Eles estavam lidando com gigantes da fé. E é isso que a perseguição faz. Então aqui, o que é que alimenta, o que é que fortalece os intentos de Satanás contra a igreja? São os falsos profetas, que vão surgindo aqui e ali, que vão pregando coisas agradáveis aos ouvidos, que vão arrancando lágrimas nos olhos, que vão fazendo as pessoas quase que flutuarem com suas mensagens motivacionais. Existem comunidades evangélicas que mais se parecem casas de massagem do que igrejas, porque você entra lá, eles começam a massagear você, e aí vem a perseguição. Esse povo então vai embora. Por quê? Porque ninguém que é enganado ou que é alimentado por um aperitivo resiste a uma perseguição. Mas é interessante que nós realmente ainda falemos sobre isso, porque qual é o combustível da verdadeira fé? Qual é o combustível da resistência? Qual é o combustível da força espiritual? É a verdadeira pregação. Veja o que Provérbios 29:18 vai nos dizer. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo uma pregação profética, real, o povo morre. E aí Jesus vai para o versículo 12, dizendo algo que vai acontecer. Observe a sequência. Perseguição, traição, falso profetismo. E o que é que acontece em seguida? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. Onde não tem verdadeira pregação, onde não tem verdadeira profecia, o que é que impera? O que é que prevalece? Iniquidade, pecado. Por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, porque a falsa pregação não impede o avanço do pecado. O que bloqueia o avanço do pecado é a verdadeira pregação, é a pregação da verdade. Mas quando não há verdadeira profecia, quando não há verdadeira pregação, o pecado vai dominando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E não havendo amor, o que é que impera? Maldade, traição, engano. Irmãos, eu não tiro da cabeça quando Jesus Cristo disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há muitas interpretações para esse texto, mas se vocês me permitem, eu entendo esse texto como uma demonstração do que se tornará a sociedade que antecede a volta de Jesus. Porque qual foi a sociedade que antecedeu o dilúvio? A sociedade pré-diluviana, que era uma sociedade extremamente perversa, até que Deus mandou o dilúvio.
Como é que estará a sociedade? Jesus Cristo disse, quando eu voltar, acharei fé na terra? Como é que estará a sociedade quando Jesus voltar? Totalmente caída, dominada pela iniquidade. E quem é que permanecerá firme no meio dessa convulsão? O remanescente, os verdadeiros cristãos. Por isso, igreja do Senhor Jesus, nunca foi tão importante, tão necessário nos entregarmos a uma verdadeira pregação como nos dias de hoje. Nunca foi tão importante retirarmos todos os acréscimos, todos os adendos da pregação e pregarmos a verdade nua e crua, porque é isso que vai fortalecer a igreja, é isso que vai fortalecer os nossos filhos. Pais, não enganem seus filhos, não preguem mentira para os seus filhos, falem a verdade para os seus filhos, preparem seus filhos para a perseguição, porque ela está chegando. E aí, terminando, Jesus vai deixar uma conjunção aqui, mas duas coisas vão acontecer por conta disso. Primeiro, a salvação dos eleitos. Ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando nós lemos esse texto, aparentemente vem ao nosso coração que a salvação aqui está sendo pelas obras, ou seja, somente aquele que perseverar, não é? Somente aquele que aguentar firme vai ser salvo. Ou seja, quem desistir no meio do caminho vai perder a salvação. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Na verdade, esse texto está dizendo o seguinte, mas aquele que aguentar a perseguição, aquele que não se entregar para a perseguição, pode esperar que a salvação, o livramento, a intervenção de Deus virá. É isso que ele está dizendo. E curiosamente, vocês sabiam que no cerco de Jerusalém, na destruição de Jerusalém, nem um cristão pereceu. Nenhum. Em cumprimento ao que Jesus Cristo disse. Então ele está dizendo, as perseguições virão, mas aquele que aguentar firme, aquele que aguardar, Deus irá intervir, virá o livramento. E a segunda coisa é a pregação do evangelho no mundo todo. Versículo 14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Existe uma coisa muito importante ao longo da história que eu queria ler para vocês. Desde Paulo, isso tem se cumprido maravilhosamente. No século I, o apóstolo Paulo foi o grande bandeirante do cristianismo, plantando igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Durante o período seguinte, ou seja, do ano 100 até o ano 303, desde a morte do apóstolo João até Constantino, mais de 164 mil mártires foram sepultados em um único grande sepulcro, ou seja, as catacumbas de Roma. Só em Roma, mais de 164 mil cristãos, mostrando o avanço do reino, o cumprimento da palavra de Jesus, o crescimento do número de cristãos. De Constantino até Carlos Magno, 313 a 800, as boas novas de salvação foram levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos, ou seja, os muçulmanos, apagaram a luz do evangelho em muitos países da Ásia e da África. Mas de Carlos Magno até Lutero, ou seja, do ano 800 até 1500, até Lutero, a Noruega, a Islândia e a Groenlândia são evangelizadas e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. De 1517 a 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado ao Ocidente. E em 1792, William Carey começa as missões modernas. A evangelização dos povos, contudo, ainda é uma tarefa inacabada. Hoje, as redes sociais, os meios de comunicação modernos têm acelerado o cumprimento dessa profecia.
Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm se levantado, podemos apressar o dia da volta de Jesus. Mas Jesus não disse que o evangelho será pregado a cada pessoa, mas será pregado em todas as regiões. E isso está acontecendo. Isso está se cumprindo. Cada dia o evangelho vai avançando. Ele pode acelerar? Pode. E nós podemos contribuir com isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses versículos mostram o cumprimento literal das profecias de Jesus. Eu aprendi algumas coisas aqui, eu queria aplicar isso na nossa vida. Eu tenho 7 minutinhos para terminar o culto, mas eu gostaria que nós nos atêssemos a pelo menos 2 ou 3 lições aqui. Primeiro, a perseguição é um fato. Será que estamos preparados para ela? Por que é que Deus ainda não permitiu que a igreja brasileira fosse perseguida? Eu creio que é porque ainda não estamos prontos, mas ela virá. Ela virá. Hoje ainda não somos perseguidos como imaginamos que seremos perseguidos. Agora, o mundo odeia as pautas que defendemos, não é? Muitos dizem que nós devemos abrir um diálogo com o mundo. Não é? Que me perdoem os que pensam assim, mas não somos nós que devemos ter diálogo com o mundo. Porque se nós formos abrir um diálogo com o mundo, nós vamos ter que relativizar a força da mensagem. Nós vamos ter que condicionar a mensagem, retirando da mensagem alguns pontos de maior gravidade, para que o mundo possa nos ouvir. Meus irmãos, eu não concordo com essa máxima, principalmente dos teólogos progressistas. Eu não concordo. Eu não concordo que nós temos que facilitar as coisas para o mundo. Nós temos que manter a nossa pregação intacta. E aquele que for de Cristo virá. Aquele que for de Cristo virá. Mas a igreja não pode facilitar as coisas. O mundo odeia Cristo. E todo aquele que defende a Cristo também será odiado pelo mundo. Quanto mais aferrados à verdade formos, mais enfrentaremos oposição do inimigo. Só existe uma maneira de não sermos perseguidos. Qual é? Ficando do lado de Satanás, não fazendo nada, não pregando, não se envolvendo, não se posicionando. Se você não quer ser perseguido, não abra sua boca, não fale do evangelho. Não se posicione, fique parado, você nunca vai ter problema. Sabe por quê, irmãos? Porque nós cristãos somos indigestos. Os cristãos verdadeiros são indigestos. Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Esse foi Charles Spurgeon, mas Tim Keller também tem uma frase. Ele diz assim, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Esses somos nós. Na época de Jesus, ser chamado de cristão, hoje não. Hoje isso não significa nada. Hoje isso é até elogio, mas na época de Jesus não. Ser chamado de cristão era uma humilhação. Lá vai o cristão. Olha lá, o cristão. E todo mundo ria, e debochava, e zombava, não é? Então, quando os cristãos são chamados assim pela primeira vez lá em Antioquia, foi um termo depreciativo. Olha só aquele grupo, né? Parece com aquele louco que vivia aí na Palestina, pregando um monte de abobrinha, e que foi crucificado pelo Império Romano. Olha lá os discípulos dele. Ô cristão, e aí? Então era um termo depreciativo, zombeteiro. Mas os cristãos aceitavam a zombaria e morriam por esse nome. Sou cristão com orgulho. Sou um discípulo de Jesus, sim. Assim eram os cristãos. Então, preste atenção nisso. Se você não quer ser perseguido, fique calado. Dance conforme a música. Surfe na onda do relativismo. Surfe na onda do politicamente correto.
na política da boa vizinhança, agrade a todos e você não será perseguido. Você não precisa preocupar com isso. Mas se você decidir ficar do lado de Jesus, prepare-se. Segunda coisa que eu aprendo aqui, tomemos o cuidado. Irmãos, isso aqui é para nós, para mim e para você. Tomemos o cuidado para não sermos nós os falsos profetas de hoje. Paul Washer disse assim, Paul Washer, pastores carnais que usam meios carnais para trazer homens carnais para suas igrejas, continuarão a usar meios carnais para manter esses homens carnais em sua igreja carnal. O que é isso? São aquelas pessoas que querem porque querem agradar gregos e troianos. E por conta disso, vão pregando tudo que o povo quer ouvir. Eu garanto para vocês, garanto, me deem 6 meses, me autorizem a mudar o meu discurso, a mudar o teor da minha pregação, pregar prosperidade, curas, milagres e tantas outras coisas. E dentro de 6 meses, não teremos lugar nessa igreja que caiba todo mundo. Garanto isso para vocês. Vamos ter que construir uma galeria na igreja. Porque não vai caber. Por quê, irmãos? Porque é isso que as pessoas querem. Lembra que eu falei? Paulo disse o quê? Comichão nos ouvidos. Então nós temos que ter cuidado para não sermos os falsos profetas de hoje. Aqui eu vou falar de forma bem direta. Se você está por aí, pregando para as pessoas, ei, Jesus ama você e tudo vai dar certo, você é um falso profeta. Porque não vai. Quem foi que disse isso? Onde é que está isso? Fala para mim, me mostra aí na sua Bíblia, onde é que está dizendo que tudo vai dar certo? Mostra para mim, irmãos. Abra sua Bíblia e mostre para mim onde é que está escrito Jesus dizendo, tudo vai dar certo, meu filho. Venha para mim, eu vou realizar todos os seus sonhos. Eu não admito ver você por baixo. Eu quero ver você em cima. E eu tenho poder para fazer tudo por você. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se você anda por aí dizendo isso para as pessoas, você é um falso profeta. Se você anda por aí dizendo para as pessoas, ei, determine sua bênção. Declare sua bênção. Bata o pé e diga, Senhor, eu exijo que o Senhor me abençoe, porque o Senhor prometeu. Se você anda dizendo isso por aí, você é um falso profeta. Porque essa não é a mensagem cristã. Sabe qual é a mensagem cristã? Aprenda com o mestre. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Limpai as mãos, pecadores. Esse é o teor da pregação de Jesus. Então, se nós estamos pregando qualquer outra coisa que não seja isso, nós estamos mantendo as pessoas no obscurantismo da fé e estamos mantendo essas pessoas enfraquecidas e elas nunca se unirão a nós no enfrentamento da perseguição. Mais 3 minutinhos, irmãos, eu termino. Terceira e última aplicação. Temos contribuído para que o Evangelho chegue a mais pessoas? Aqui eu quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Eu quero provocá-los. São perguntas provocativas, para nós pensarmos, não é? Pergunta: quanto você investe por ano em missões? Coloca na ponta do lápis. Quando é que você contribui por ano para a obra missionária? Agora outra pergunta, quanto você investe por ano na sua viagem de férias? Ou quanto você investe ou investiu na reforma de sua casa, ou quando você trocou de carro? E no reino de Deus, você tem investido quanto? Quanto nós estamos investindo, irmãos? Jesus disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Isso tem acontecido. Eu tenho contribuído para o cumprimento dessa profecia. Eu tenho sido alguém liberal no que tange as minhas ofertas para missões.
Eu contei para vocês aqui a história do dono das aveias Quaker. Lembra da história? E tantos outros milionários no mundo que têm se dedicado à evangelização do mundo. Dentre eles, o dono da Gessilever. É um homem cristão que investiu milhões e milhões de dólares na evangelização do mundo. É claro que eu e você não temos essa cifra. Nós não temos milhões de dólares. Mas eu pergunto para a igreja, nós temos sido realmente pessoas que se envolvem com missões e com a pregação do Evangelho? E aí eu termino com uma frase de Francisco de Assis, São Francisco para os católicos, mas não há dúvidas de que Francisco de Assis foi um grande homem da história, não é? Da história eclesiástica, quando ele disse assim: de nada nos serve caminhar para pregar, se não pregamos enquanto caminhamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, irmãos. As perseguições virão, os tempos difíceis vão chegar, as coisas vão ficar piores do que estão. Vamos orar?